Veja no ICL Notícias, segunda edição. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Por que choras, Bolsonaro? Trump diz que gostou de Lula. He liked me, I liked him. Cita química entre os dois. We had excellent chemistry. It's a good sign. E anuncia encontro bilateral na semana que vem. We had a good talk and we agreed to meet next week. Haddad no ICL. Ministro da Fazenda critica tarifaço. Foi uma ingerência, né, de um país sobre nós. Mas avalia que medida deve cair em breve. Isso vai ser superado porque ele não tem nenhuma base. Dia difícil para o 03. Com a assinatura de Hugo Mota, Câmara rejeita a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pelo rádio, pela web rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres. Seja de onde você nos ouve, nos acompanha, chega mais aqui para a nossa mesa redonda nessa terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Já estamos a postos em São Paulo, presencialmente, Chico Sá. Opa! Boa tarde para você. Estamos aqui, boa tarde, Gabi. Olha, a gente sempre abusa dessa coisa, é histórico. Hoje eu vou usar épico. O discurso do Lula na ONU foi épico e os 39 segundos de olho nos olhos do Trump também valeram muito, né? Parece que a coisa começa a mudar, o Lula seduz ali naquele flerte fatal com o Donald Trump e temos o encontro à vista, as coisas começam a mudar. A gente vai conversar com a Heloísa Vilela também, em Brasília, que acompanhou também o discurso do presidente Lula, depois Donald Trump na sequência. Elô, boa tarde para você. Olha, surpreendeu muita gente, né? Boa tarde, Gabi. Então, são tantas coisas interessantes, incríveis que o presidente disse, e são tantas coisas absurdas que o Donald Trump falou. Até anunciar que conversou com o Lula para todo mundo ouvir, ele anunciou coisa que nenhum presidente faria em nenhuma outra situação. Mas Trump é Trump, né? Exato, Elo, foi bom você falar isso, porque o Trump, ele estava falando uma série de absurdos enquanto a gente estava acompanhando, enfim, até comentários paralelos sobre isso. E aí, num certo momento, acho que foi a hora que a gente falou, opa, peraí, que foi aquela piscada que ele deu para o presidente Lula, dizendo que tinha encontrado com ele, porque naquela saída de Lula, da abertura, né, que ele fez da Assembleia Geral da ONU, ele teve esse encontro rápido, que é um encontro quase assim, não chega nem a 1 minuto, mas ele chegou a dizer, o Donald Trump, que ele gosta do Lula e que o Lula gosta dele, né? Assim, foi uma coisa completamente surreal, né? Surreal dentro desse contexto, logo depois do anúncio das sanções, mas é lógico que tem estratégia política por trás disso, a gente vai destrinchar tudo que pode ter. A gente pode colocar várias suposições aqui, tem também as apurações do Jamil Chad a respeito disso. Agora, eu acho que vale a pena a gente trazer esse trecho para conseguir voltar a conversar a respeito disso. Então, vamos dar uma olhada aí no que foi esse tom quase que bem-humorado do Donald Trump. Vamos ver. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk. We had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them.
but we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Então, só para quem está nos acompanhando aqui só por áudio, né, o Trump ele fez aquela descrição de que ele estava entrando no plenário da ONU, o presidente Lula estava saindo, aí ele falou, eu olhei para ele, ele olhou para mim, a gente se abraçou e, na verdade, concordamos que nos encontraríamos na semana que vem. E aí é muito curiosa a cena também, né, Lô? Porque o presidente Lula está ali sentado junto com a primeira-dama do Brasil e o pessoal do Itamaraty, o Mauro Vieira, e alguém dá um toque no presidente Lula, como se estivesse falando, presta atenção, você está vendo o que ele está te citando? Se liga, Lula, que o homem está falando de ti. Começa a prestar atenção, né? Enfim, foi uma coisa bastante inesperada. E aí o Trump diz, ele parece um cara legal, ele gosta de mim, eu gostei dele, e eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto deles, eu não faço. Enfim, por 39 segundos nós tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal. Só para passar aqui o discurso completo para quem não estava nos acompanhando por imagem também, Elô. Agora, Gabi, quem é que faz um discurso desse na frente da Assembleia Geral da ONU para contar para todo mundo, eu acabei de abraçar o Lula, a gente vai se encontrar na semana que vem? O que isso tem a ver com o discurso que ele teria que fazer de estadista? Ele está se justificando que ele finalmente falou com um dos presidentes mais importantes do cenário internacional hoje, é isso? Acho que é, né? Porque estava pegando uma hora para ele. Agora, a descrição que o ministro Mauro Vieira fez da cena toda para os jornais americanos foi de que o Trump se aproximou e ele andou em direção ao Lula com a intenção de falar com o Lula. E o Lula, quando chegou perto dele, falou, a gente precisa conversar. E aí rolou essa conversa deles marcarem esse encontro que a diplomacia brasileira está trabalhando já para que seja na semana que vem, via teleconferência ou um telefonema. Não será, segundo desejo da diplomacia brasileira, um encontro pessoal na Casa Branca ou algo do gênero, até porque não vai dar tempo, o presidente tem uma agenda lotada lá em Nova York e vai voltar para o Brasil. Agora, são tantas camadas de absurdo, mas o que vale é que o presidente Lula aproveitou a situação para propor, olha só, está na hora da gente conversar, né? Você não acha, não? E o Trump, claro que deve estar doido para conversar com o Brasil, para resolver o problema do café caro, da carne cara, dos problemas que ele está criando para ele mesmo e outras coisas que ele quer discutir, como muito bem apurou o jornalista Jamil Chad, mostrando que o Trump vai tentar essa aproximação, né, para discutir alguma entrada de empresas americanas na exploração das terras raras brasileiras, porque ele já tem lá um financiamento para que as empresas americanas possam fazer isso. Então esse me parece que é o ponto-chave. Tem também, claro, regulamentação de Big Techs, que eles não querem que aconteça, mas quem viu o discurso do Lula sabe que o Lula falou disso abertamente no plenário da ONU, que tem que regulamentar, que não é possível que exista um mundo fora da lei, que é o mundo das Big Techs. Então, essa parte aí acho que vai ser muito difícil discutir alguma coisa. Ô, Chico, a Elô trouxe um pouco dessa apuração do Jamil Chad e eu acho super importante porque ele traz várias informações de bastidores nessa apuração dele, que está no portal UOL. E aí ele fala de um lobby que está acontecendo por parte do setor privado brasileiro na capital, ali dos Estados Unidos, né? As empresas contrataram escritórios com acesso à Casa Branca para tentar negociar justamente essa aproximação, então ver quais seriam os setores de interesse em comum entre os dois países. A Elô citou também essa questão da tecnologia que vai estar no centro e é de muito interesse por parte do governo dos Estados Unidos a questão das terras raras, como a Elô disse, porque os Estados Unidos querem concorrer, né, na verdade superar a concorrência com a China. E aí tem a regulamentação das Big Techs no Brasil, que é um entrave, porque é super importante para o presidente Lula, é uma bandeira do governo desde que basicamente o Lula estava em campanha e já falava a respeito disso. E a outra questão,
ainda que é colocado, é o que não vai ser discutido de jeito nenhum, né, Lô? Porque a preocupação principal ali, Chico, é que não aconteça um efeito Zelensky, ou então também o presidente da África do Sul, que passou ali por um aperto muito parecido, uma humilhação, né? Uma humilhação, digamos. Exatamente. Humilhação, essa é a palavra. Exato. Gabi, assim, óbvio que a gente sabe que o presidente Lula tem o seu borogodó, tem o seu charme, ele atrai políticos do mundo inteiro. Haja visto a paixão francesa por ele, né, o Macron. Mas o jogo real da vida, o princípio da realidade, é isso que a Elô falou, isso que o Jamil Chad traz. E tem o que não vai estar na pauta. Exatamente. É o jogo de interesse, é o jogo comercial e é um trabalho que o Itamaraty já vem fazendo há muito tempo. O Brasil tenta falar com o Trump desde maio. Há tentativas desde maio. Então, esses 39 segundos ali de puro charme do Lula contam com todo esse trabalho feito até agora. Contam com bateu a realidade na cabeça do Trump, tem sido um desastre de governo, economicamente desastroso, precisa baixar preço de café, precisa baixar preço de vários produtos que só o Brasil tem, precisa da carne brasileira, então bateu o princípio da realidade. E talvez tenha, nesse pacote, eu espero, esteja incluído dar um pé na bunda do Bananinha, dar um pé na bunda do Eduardo Bolsonaro e dizer, olha, a conversa aqui é de gente grande, a conversa aqui é de comércio internacional, a conversa aqui não é essa futrica diária que a gente está atendendo a vocês para caçar visto de mulher de ministro de Supremo e etc. Tomara que tenha sido uma revirada nesse sentido, né? E que o jogo agora seja de profissionais de dois países que se entendem bem há 200 anos. Espero que seja isso que está na mesa agora. Agora eu acho que tem um ponto muito importante que o Jamil trouxe na coluna dele hoje no UOL, que é quando ele diz que esse encontro não foi fortuito, não foi improvisado, não foi por acaso. Os diplomatas brasileiros foram avisados ontem e hoje de que algo iria acontecer e que esse pessoal, os lobistas que foram contratados pelas empresas brasileiras, é que acertaram isso. O que deixa muito claro o desprezo que Donald Trump tem pela diplomacia. Ele não tem o menor respeito pela diplomacia. Se tivesse, não teria contado isso tudo. Eu ainda estou estarrecida dele ter contado para o plenário todo da ONU que ele ia se encontrar com o Lula, que ele tinha acabado de encontrar. Saiu falando para todo mundo. É uma falta completa de compreensão de como a diplomacia funciona. Agora, fato é que os dois aparentemente vão se encontrar. E eu acho que, claro, a anistia não está na pauta, espero que regulação das Big Techs não esteja. E estou com o deputado Rogério Correia, deputado mineiro, Minas Gerais, estado importantíssimo para exploração de minérios historicamente no Brasil, que propôs que o Brasil crie a Petrobras das terras raras. Tem que ter uma empresa estatal para que esse recurso, que esses bens sejam explorados de modo a beneficiar a sociedade brasileira como um todo. Não se pode entregar isso para as empresas internacionais. Fundamental essa colocação da Elô e chama muito a atenção ao que a Elô já estava falando no começo da nossa conversa, que é esse discurso do Trump, que é o contrário de um estadista. Ele fez críticas, tem várias informações falsas no discurso dele. Gente, em 2025, ele disse que a China foi responsável por criar o coronavírus, assim. Repetindo, né? Aquela mudança climática, negacionismo climático, dizendo que energia renovável é uma piada. Enfim, é realmente impressionante. Me lembrou muito o que a gente viveu com aquele discurso do Jair Bolsonaro num contexto de pandemia, também numa abertura de Assembleia Geral da ONU. Elô colocando, naquele momento, né, o Brasil estava num lugar de pária internacional. Acho que os Estados Unidos, assistindo isso, me lembrou o constrangimento que eu senti como brasileira assistindo ao discurso do Jair Bolsonaro. É aquela que dá vontade de se esconder debaixo da mesa, né? O cara falando, você tem vontade de se esconder. Os jornais estrangeiros, quer dizer, o Guardian, o New York Times, destacaram uma frase assim horrorosa, xenófoba que ele disse. Ele disse:
fechem suas fronteiras, porque seus países estão sendo arruinados, dizendo para o mundo inteiro que a entrada de estrangeiros arruina os países. E por aí vai. Foi uma declaração pior que a outra. Assim, realmente não dá nem para a gente repetir de tão ruim que é. Preconceito de tudo quanto é tipo que você pode imaginar. Agora, Elô, o importante desse discurso do Lula e da reaproximação, assim, pelo menos o sinal entre Estados Unidos e Brasil, é que o Lula não precisou, de forma alguma, se humilhar, nem retirar do discurso Gaza, o genocídio em Gaza. O Lula não precisou tirar a questão dos imigrantes do mundo inteiro, não precisou tirar nada para essa negociação. Não precisou abrir mão de soberania brasileira, nada. É um discurso do Lula como ele faria. Então, é uma reaproximação que não teve uma entrega do Brasil, uma humilhação. O Brasil não ficou de joelhos para que esse olho no olho acontecesse e desse num futuro encontro. Acho que isso também é fundamental, né? Eu acho que é fundamental. Eu queria só chamar aqui mais um trecho, Elô, para você comentar, que ele falando a respeito do genocídio. Mais uma vez, o presidente Lula chamando de genocídio como tem que ser. Então, a gente vai assistir e, na sequência, Elô vai comentar. Vamos lá. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Este massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Foi uma fala muito contundente. Cara, primeiro, antes de mais nada, muito obrigada, presidente Lula, porque você viu que além dele ter dado todos os recados, falou que esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade de quem poderia evitá-lo. O recado é direto para o Donald Trump, não é para mais ninguém. E além de dar todos os recados, ele foi muito aplaudido. Então, isso tudo foi dito antes do presidente Donald Trump se encontrar com o Lula por 30 segundos. É como o Chico estava dizendo, ele falou absolutamente tudo que um grande estadista brasileiro precisava falar e o Trump foi lá pedir para encontrar com ele, porque essa é a verdade, né? Ele foi lá querer encontrar com... Então eu acho assim que foi fundamental no momento em que a gente está passando por uma fase mais do que crítica para a sobrevivência do povo palestino na face da terra, o presidente Lula colocou a situação exatamente como ela é. E a responsabilidade pelo que está acontecendo nos ombros de quem tem que carregar essa responsabilidade. Eu queria até aproveitar aqui, já que a gente estava vendo essa fala do presidente Lula. Aliás, a única que foi capaz de criticar o discurso do presidente Lula, foi um discurso fundamental. Aliás, ontem falamos sobre isso, sobre o posicionamento do Brasil, foi gigante ao falar da Palestina. A única foi a CONIB. Eu vi uma manchete sobre isso, achei inacreditável, Elô. Mas não vou aqui nem entrar, conta, né, Gabi? Exatamente, não vou nem entrar nessa questão aqui. Conta. É impressionante a insistência de se colocar, enfim, numa Assembleia porque Geral. Agora não é Lula inventou e tirou da cabeça dele, vou chamar de genocídio. Isso. Agora o próprio Lula cita documento da ONU carimbando, atestando e reconhecendo firma que é genocídio. Não é uma vontade política do Lula, sabe? O mundo inteiro já diz isso.
E o aplauso espontâneo que ele recebeu naquela Assembleia, onde estão representados os 190 países da ONU, também fala muito alto, né, Chico? Perfeito. Perfeito, é isso. Tem um momento ali curioso também, a gente está falando aqui da Assembleia Geral, Elo, antes da gente entrar na entrevista do ministro Fernando Haddad, que veio no N1 hoje de manhã, eu queria colocar aqui uma imagem curiosa, que foi aquela do Trump na escada rolante, bem na hora que ele foi subir com a primeira-dama dos Estados Unidos, a Melania. A escada rolante quebrou e aí ficou aquele constrangimento, eles continuaram O teleprompter dele quebrou também, né? Que é aquele letreiro que passa na frente ali, para facilitar a leitura do discurso, também quebrou. É um dia meio esquisito para o Trump. Os desesperados da extrema-direita estão dizendo que são os infiltrados esquerdistas na ONU que fizeram com que a escada parasse, que quebraram o teleprompter do Trump na hora em que ele ia falar. E ele ameaçou. Você viu que ele ameaçou. Na hora que o teleprompter quebrou, ele abriu o papel, começou a ler e falou: não tem nada não. Quem fez isso vai pagar. Olha, não, vai na Assembleia Geral da ONU, vai sobrar para o estagiário, coitado. É impressionante, mas foram assim, energias que rolaram ali no entorno do Donald Trump. Agora, a gente está falando dele, vale a pena resgatar essa entrevista que a gente trouxe nessa manhã, até aqui o ICL, presencialmente, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele falou sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, uma entrevista exclusiva que ele deu aqui para o N1, e ele disse que essa reação dos Estados Unidos não tem base política e, aliás, e nem econômica. Então, a gente tem o trecho dessa fala do Haddad, para a gente entender todo esse contexto, a gente vai colocar e volta a conversar. Vamos lá. Foi uma ingerência, né, de um país sobre nós, num assunto que não é nem do Executivo, é da Justiça, né? É a Justiça que está reagindo a Magnitsky, a esse tipo de intromissão descabida, na minha opinião, e eu acredito que o presidente tem sido muito sóbrio. Você não vê bravata, você não vê... o presidente não está usando isso para fazer palanque, né? Como chefe de Estado, está se colocando com muita sobriedade, com muita tranquilidade. O vice-presidente da mesma forma, né, que conduz as negociações quando existe espaço, né, porque nesse momento estão todos obstruídos. Mas eu acredito que, passada essa fase aguda que nós estamos vivendo, né, que é o julgamento, daqui a pouco sai a decisão, a publicação da decisão, eu acredito que isso vai ser superado porque não tem nenhuma base, né, nem política, nem econômica. Ela realmente foi uma coisa que só pode estar baseada em desinformação, essa decisão. Não tem outra explicação. Aí a Lua fala do Fernando Haddad. O ministro Haddad é muito, muito camarada, né? Só pode estar baseado em desinformação. Claro que não é desinformação. É intencional, é feito de propósito, não tem nenhuma base econômica, porque o Brasil perde dinheiro na balança comercial com os Estados Unidos. Então, uma ingerência política mesmo para conseguir outros favores, né? Tentar conseguir esses que a gente mencionou. Por exemplo, acesso à exploração de terras raras brasileiras. É isso, são interesses. E agora, estava me passando na cabeça uma outra coisa, né? Você vê como ele dispensa o Trump, ele quer privatizar tudo, né? Ele dispensa o trabalho da diplomacia, ele fechou todos os canais diplomáticos, impediu o Brasil de levar adiante as negociações e foi ouvir quem? Foi ouvir lobista, que é pago por empresas interessadas em explorar essa ou aquela área econômica no Brasil. Então é tudo negócio para alguém ganhar dinheiro até a negociação que devia ser no canal diplomático. Perfeito. Agora, essa questão da mineração, né, de terras raras, ela acompanha o relacionamento Brasil-Estados Unidos há muito tempo. Em 64, no golpe de 64, por exemplo, os Estados Unidos ganharam as empresas, as multinacionais norte-americanas ganharam muitas terras para explorar ouro, minério de ferro, ganharam quase Minas Gerais inteira. Ali, a partir do lobby de um cidadão chamado Roberto Campos,
que é pai do ex-ministro do Banco Central, esse senhor ali com outros brasileiros entreguistas deram assim de mão beijadas para muitas empresas multinacionais, quase metade das minas mineiras, para ser mais redundante. Então é um assunto que a gente deve ter muito cuidado. Se eu fosse do governo, eu criaria imediatamente não sei se uma autarquia, não sei burocraticamente o que seria, para cuidar somente dessa questão das terras raras. E ter o maior cuidado do mundo, porque o gavião está de olho. O gavião não, a águia da Casa Branca está de olho. Tá de olho. Brás raras. Vamos criar as brás raras imediatamente. E vamos embora. Né? Acho que não é à toa que é um deputado de Minas Gerais que está falando disso, porque sabe dessa história, né? Exato. Esse é um assunto importante e a gente vai continuar acompanhando também na semana que vem, porque vai ser tema da discussão, provavelmente, do presidente Lula com o Donald Trump. Por enquanto, é isso que está previsto para acontecer, a gente ainda não tem os detalhes. Agora, Elô, tem uma outra história aqui que a gente tem que trazer, olhando especificamente para o nosso Congresso Nacional, que a gente estava esperando muito que acontecesse, que era pautar a discussão, o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Então, a gente teve uma notícia agora à tarde, agora há pouco, o presidente da Câmara, Hugo Motta, postou na rede social dele que o projeto vai ser votado na semana que vem na Câmara dos Deputados. Então, ele disse que vai ser na quarta-feira, dia 1º de outubro, esse projeto sob relatoria do Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. O parlamentar apresentou hoje, diz Hugo Motta, o seu relatório ao Colégio de Líderes. Vamos avançar com equilíbrio e diálogo, trabalhando em pautas importantes para o Brasil. E tem gente que diz que ir para as ruas não resolve nada, né, Lu? Oh, meu Deus, resolve muito. Olha, Gabi, foram muitas peças que se mexeram aí nesse tabuleiro nos últimos dias, né? A gente não pode se esquecer que lá no Senado, considerado arqui-inimigo político do Lira, o senador Renan Calheiros relatou uma proposta na Comissão de Assuntos Econômicos para começar esse trabalho por lá, já que a Câmara estava demorando tanto. E essa proposta foi apresentada hoje, era para ter sido votada na comissão, mas um deputado do PL pediu vistas e ele, que é presidente da comissão, deu 24 horas de vistas para ele. Você quer vista? Tá bom, você tem 24 horas aí para analisar, amanhã de manhã a gente volta. Eu falei com o senador Renan Calheiros, ele me disse, amanhã às 9 horas, compareça, porque a gente vai votar. 9 horas não, 11 horas. Aí, o que aconteceu? De tarde, o Arthur Lira disse agora, a proposta foi aprovada, eu conversei isso com vocês ontem aqui, né? Ela foi aprovada por unanimidade na comissão especial que analisou a proposta. Então, ela estava mais do que pronta há tempos para ser votada. Mas aí a gente teve esse sustinho que veio do Senado, a gente teve aquele sustão que veio das ruas do país inteiro. Inclusive, no estado do presidente da Câmara, Hugo Motta, as manifestações foram muito grandes, especialmente na capital do estado. Então, um conjunto de coisas aconteceu e eles resolveram que estava na hora de botar esse projeto em votação o quanto antes. A briga toda, gente, vai ser na hora das emendas que serão feitas ao projeto. Do jeito que ele está hoje, ele está dando a isenção, como o governo propôs, e tirando do andar de cima para compensar a isenção do andar de baixo. O problema vai ser se essa isenção, tirando lá de cima, será mantida no texto na hora que for para discussão na Câmara dos Deputados. Essa vai ser a grande batalha, o que a gente vai ter que ficar de olho daqui para frente. Mas tem que ficar, porque é isso que as ruas pediram. Querem menos injustiça tributária. O pessoal que ganha muito pagar um pouquinho, para o pessoal que ganha muito pouco não precisar de pagar. Vamos ver se vai ser mantido, de lá que tem que sair, né, Chico? Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Mas a Elô falou das manifestações na Paraíba, foram muito fortes. João Pessoa, Campina Grande e no quintal da família do Hugo Motta, lá em Patos, no sertão da Paraíba. Lá, o lugar onde ele tira os votos foi tomado por uma grande manifestação. E um cartaz predominou, era Paraíba, não reeleja Hugo Motta.
E isso dominou todo o Estado. Foi quase uma manifestação à parte. Tinha, óbvio, o motivo era a PEC da bandidagem, mas a Paraíba dedicou-se assim, metade da manifestação para esse tema. Paraíba não reeleja Hugo Mota. Então ele sentiu. A gente vai continuar acompanhando essa história. Lu Vilela, que estava aqui junto com a gente. Querida, a gente vai te liberar aí em Brasília. A gente se vê amanhã. Valeu. A gente espera que com novidades boas por aí. Um beijo. Boa noite, Lu. Alô, pessoal. Boa noite. Até. Vamos chamar Rodrigo Viana também, trazendo mais informações pra gente. Exato, Gabi. Boa tarde. Dessa ida do presidente Lula lá para a Assembleia Geral da ONU, parece que vai voltar trazendo novidades aqui, né? Lula Day em Nova York, bolsonaristas com a cabeça confusa, porque o Trump elogiou o Lula. Fazendo uma ginástica retórica para justificar o que o Trump fez ali. E o Eduardo Bolsonaro e a direita num dia ruim para eles, demais, hein? Porque Eduardo Bolsonaro vai ter que se explicar para o Xandão, está sendo citado aí, né, na denúncia. O caso dele foi mandado para o Conselho de Ética, então só tem notícia ruim para o Eduardo Bolsonaro e do lado do governo uma retomada da ofensiva, Gabi. E acabou de chegar a notícia, que nós vamos dar agora aqui para o nosso público, no N2, de que o presidente Lula deve trazer de Nova York uma novidade para o governo dele. A nomeação de Guilherme Boulos para o ministério. Algo que estava sendo comentado desde o começo do ano, do primeiro semestre. O Lula adiou um pouco. O Guilherme Boulos pode ir para a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar do Márcio Macedo, que é do PT, e que sairia para concorrer a deputado por Sergipe. E o Guilherme Boulos assumiria com a tarefa, e isso também eu acho que é um fruto das ruas de domingo, o Boulos assumiria com a tarefa de conectar ainda mais as pautas do governo e a Frente Democrática com as ruas, com os jovens, com os movimentos sociais. O Boulos, a turma dele no PSOL, a Frente Povo Sem Medo, tiveram um papel importante na convocação dessas manifestações. Não é que o PT, a CUT e os outros tenham ficado contra, não, mas o Boulos insistiu bastante. Fez aquela primeira no 7 de setembro, no dia dos bolsonaristas, ele insistiu para fazer uma. Então, acho que tudo isso está contando, e o Lula viu o resultado da rua forte, como é que isso ajuda o governo dele, e está levando o Boulos, então, ou pelo menos é a informação que vem de bastidor, de que na volta da ONU, o Lula deve nomear o Boulos para o ministério, e aí o Boulos não sairia candidato a deputado. Esse seria o acerto. Ele fica no governo e não sai a deputado e fica com o Lula, contando com uma reeleição do Lula. Então, essa é a notícia. O Boulos vem com a missão, né, Chico, de reanimar a base já olhando para 2026. Olha, o Boulos tem feito um esforço tremendo de mobilização. O ensaio para o domingo passado agora foi muito feito pela turma do Boulos aqui em São Paulo. Tem que justiça seja feita, assim. Ele está com um projeto de cozinhas solidárias na periferia de São Paulo inteiro, está com um poder de mobilização bom. Eu acho que é uma escolha importante. Eu acho que uma boa mexida conecta mais direto com a rua. É um futuro candidato forte em São Paulo para qualquer cargo, porque tem uma herança de várias eleições. Então é uma decisão muito acertada. Eu acho que mobiliza, mexe e dá uma sacudida ali no Palácio, né? Eu acho que sim. Renova. É uma renovação de quadros, né? O Boulos é jovem ainda, né, comparando com outras lideranças que estão por lá, e no momento que o Centrão fica fazendo uma espécie de uma chantagem, olha, vamos abandonar o governo, o Lula, em vez de ficar no desespero, o Lula acena para a esquerda, né? Um aceno para a esquerda e diz, vou me conectar mais com as ruas. Então, vocês que se cuidem, é mais ou menos isso. E aposta num quadro, pensando em esquerda brasileira, assim, no futuro, o Lula aposta que está formando... não sei se o sucessor imediato, mas um quadro de sucessão dele mesmo. Perfeito, é por aí. O Boulos sempre foi visto ali como alguém que podia ser um sucessor natural do Lula, está lá perto do homem. Então é interessante a nomeação dele. É isso. Importante. Agora vamos ver quando é que o presidente Lula vai formalizar esse anúncio. É informação de bastidor, por enquanto. Por enquanto é de bastidor que a gente traz aqui a respeito dessa volta do presidente Lula depois de um dia icônico, como disse Chico Sá, nessa abertura da Assembleia Geral da ONU. E a gente segue aqui acompanhando. Mais cedo também a gente estava falando, Rodrigo,
trouxe até um trecho dessa fala do ministro Fernando Haddad sobre a taxação. Ele também falou sobre a reforma do imposto de renda. Foi uma das perguntas aqui que os nossos jornalistas fizeram para o ministro da Fazenda. Super importante, né? Como essa ferramenta para diminuir a desigualdade social. Falamos com a Elo a respeito disso. Agora há pouco o Hugo Mota disse que vai pautar a história da isenção. E aí a gente vê que o Haddad estava bem informado. A hora que a gente vê a resposta que ele dá para o Edu, para a nossa equipe, aqui nesse estúdio, sentado aqui, onde nós estamos, ele fala, vai ser pautado. Vamos ver o Haddad falar. Eu não vou dizer. Vamos lá. Às vezes me perguntam, essa questão da reforma do imposto de renda não é muito pequeno? 30 bilhões que deixam de ser pagos pelo quem ganha até 5 mil, 30 bilhões que os super ricos vão passar a pagar e não pagam nada. É a primeira vez que o Estado brasileiro começa a mexer no tema da desigualdade. Uma coisa é combater miséria, uma coisa é tirar o Brasil do mapa da fome. Super importante. E o presidente Lula, pela segunda vez, está fazendo isso, tirando o Brasil do mapa da fome. Agora, o tema da desigualdade, convenhamos, nós raramente tocamos. Então, a gente ouviu esse trecho. Eu queria trazer uma informação também para quem está nos acompanhando aqui em primeira mão, hein? Que o Guilherme Boulos, futuro ministro, ao que tudo indica, pelas informações de bastidores que a gente traz, vai ser o entrevistado no Série Notícias, primeira edição, a partir das 8 horas da manhã. Então, quem sabe ele não confirma amanhã, né? Porque... Bate o martelo, por enquanto está circulando em Brasília, saíram algumas manchetes, né? Agora há pouco antes da gente entrar no ar com essa informação. Mas me chama a atenção que o Haddad, quando foi perguntado sobre o imposto de renda, além de falar sobre essa ferramenta de taxar os ricos para fazer um pouco de justiça tributária no Brasil, perguntado, quando é que fica, né? Quando é que vai ser aprovado o projeto do imposto de renda? Ele disse, outubro o presidente assina, mas com tanta convicção que ele falou aqui para o Edu, ele provavelmente já tinha sido avisado pelo Hugo Mota que vai pautar o tema amanhã. Porque quando o Haddad deu a entrevista, aqui 9 horas da manhã, o Hugo Mota não tinha anunciado ainda que pautaria o imposto de renda para amanhã, inclusive estava sob pressão do Senado, como explicou a Elo agora há pouco. Se o Hugo Mota não pautasse, o Senado ia atropelar e ia fazer pelo Senado. Então ele foi pressionado pelo Senado, né, e pela conjuntura toda de povo na rua, cobrado, e tomou a sua decisão. E o Haddad estava sabendo, porque falou com toda a certeza aqui para o ICL, em primeiríssima mão aqui para o Edu e toda a nossa equipe. Muito bem, então a gente vai continuar acompanhando. Amanhã, fica ligado no N1, a partir das 8 horas a gente traz entrevista com o Guilherme Boulos, quem sabe confirmando com a gente ao vivo. E estamos aqui conversando sobre essa importância de diminuição da desigualdade no país, de ter que tirar do andar de cima para conseguir equilibrar, para conseguir avançar com essa questão da isenção do imposto de renda para quem está no andar de baixo, para quem ganha até R$5.000 por mês. Então, acho que vale a pena a gente lembrar que nesse domingo a gente tem um curso sobre liberdade financeira aqui. E aí é para... abarcando aqui não só quem ganha muito dinheiro, o nosso pouco dinheiro. Já pensando nesse dinheirinho que vai sobrar da isenção, você faz o curso, já vai ficar sabendo onde colocar esse dinheirinho. É isso, não é para os super ricos esse curso não, é para você que está nos acompanhando aí. Vai em cln2.com.br, deixa o seu e-mail lá que você recebe o aviso de que o nosso curso online gratuito está começando, vai ser no dia 28, que é um domingo, né? Domingo agora, 8 horas da noite. E aí você vai aprender o mais importante, né, as melhores estratégias para você saber aonde colocar, aonde cuidar do seu dinheiro, conquistar a sua autonomia financeira, que é fundamental, né? Você vai ficar ali preparado para naquela conversa com o teu gerente. O gerente às vezes coloca ali uma zarapuca, uma coisa ali. Os seguros. Você vai chegar rebatendo já. Os seguros que não são investimento nem nada, mas você cai ali no papo furado. O dinheiro fica preso um ano. Que não é um papo do coitado do gerente, né? É um papo lá do dono do banco que quer aplicar na gente. Então, o Edu evita a gente cair nessas ciladas. É isso. Isso aí. Vamos voltar a falar do discurso na Assembleia Geral da ONU, e não só do discurso, né, gente? De todos os bastidores da política que rolaram por ali hoje também. A gente vai conversar com o analista de Relações Internacionais, o Pedro Costa Júnior. Professor, um prazer te receber aqui mais uma vez. Boa noite, bem-vindo. Bem-vindo.
Satisfação revê-la, Gabriela. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Chico, o maior brasileiro de todos os tempos. Pô, Pedro, assim eu me dou bem. Concordo, hein? Assina embaixo dessa afirmação aí do professor. E, professor, a gente vai começar falando um pouco dessa sinalização do discurso do Trump, que tem várias possibilidades desse caminho. O Jamil Chad trouxe uma apuração de bastidor muito interessante, de que, na verdade, já se esperava essa tentativa de aproximação por parte do governo dos Estados Unidos e a gente ainda não sabe que estratégia política é essa. Se é realmente o Donald Trump tentando essa aproximação por interesse em terras raras, por exemplo, como apurou o Jamil, questões de regulamentação das plataformas digitais aqui no Brasil, ou se também tem um risco de cair no efeito Zelensky ou também no presidente da África do Sul, que é uma preocupação do nosso Itamaraty, né? Perfeito, Gabi. Vamos dizer o seguinte, o Trump fez o L. Ele fez o L nas Nações Unidas e diante do mundo todo. Veja, o presidente Lula, ele é um animal político no sentido aristotélico. E o Trump é um businessman, é um homem de negócios e um homem muito instintivo. Ele age por negócios de maneira instintiva. O velho Ulisses Guimarães sempre repetia que a política ela é feita olhos nos olhos. É a política do afeto, é a política presencial. Quando eles se encontraram, deu match, deu química. O próprio presidente Trump disse isso. Eu gostei dele e ele gostou de mim. Então, a princípio, nós estamos falando de 30 segundos que podem mudar o curso das relações internacionais entre esses dois países, entre Brasil e Estados Unidos, no que diz respeito ao tarifaço. Porque, veja, o Trump é quem decide tudo ali. Tudo passa por ele. Tudo vem por ele. Se dependesse dos seus asseclas, se dependesse do secretário de Estado, Marco Rubio, do Pete Hegseth, secretário de Defesa, agora secretário de Guerra, certamente as coisas continuariam como estão. Mas sendo o Trump esse sujeito, que já mostrou isso desde o primeiro mandato, esse sujeito que age por instintivo, né? E o presidente Lula, com o carisma que tem, essa coisa pode se reverter sim. Eu acredito numa reversão com relação a isso. Não digo que vai ser fácil, não digo que é certa, mas eu digo que é possível. Abriu-se uma janela que até então estava fechada. Que se não são esse encontro de 30 segundos, isso não teria nenhuma chance de mudar. Claro, como ressaltou o Jamil, pode ser uma arapuca, né? Digamos assim, uma tocaia, como se diz aqui em Minas Gerais. E o presidente Lula sabe disso. O presidente Lula é escolado, o presidente Lula tem casca. O presidente Lula não vai cair, digamos, como um cordeiro indo para o matadouro. Agora, o mais importante é que o presidente Lula ele se deu bem com todos os presidentes estadunidenses, enquanto ele, presidente Lula, foi presidente. Inclusive com os mais improváveis. Vamos lembrar de George W. Bush, um republicano, um cowboy, que falava como xerife do mundo, que fez as guerras ao terror, as guerras eternas dos Estados Unidos do Oriente Médio. Lula ia na tribuna e criticava essas guerras. E era um companheiro de Bush. Ele chamava o Bush de companheiro. E também ele teve boas relações com Biden, agora no final, e muito próximas, na verdade. E claro, também não vamos esquecer que o Obama chamou o Lula de o cara. Ele é o cara. Então isso é uma habilidade política, Gabi, do presidente Lula, que não pode ser desconsiderada. Então, eu acredito que nesse tete-a-tete com Trump, coisas podem acontecer. Já estão acontecendo. É preciso deixar as barbas de molho, mas a gente tem uma brecha importante aí. Eu não sei se vocês querem perguntar a respeito da Assembleia Geral da ONU, mas eu queria trazer um trecho, uma fala do presidente Lula falando sobre soberania. Foi um discurso muito forte. A gente traz aqui algumas falas. Vamos assistir. Vamos lá. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil.
não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos Eu achei um discurso muito bem escrito, né, Gabi? Muito bem... É claro que é o jeito do Lula falar, mas muito bem construído, Sim. né? Eu Assim, até fui ler depois, que o Itamaraty publica depois Claro. o discurso, né, para quem quiser acompanhar. E é realmente muito bem construído. Eu achei curioso. Cuidadoso, né? Diz tudo, mas diz com muito cuidado. E sem citar os nomes, né? Não citou Bolsonaro nem Trump, né? Ontem a gente conversava aqui com o Jamil Chad, não sei se vocês se lembram, o Chico, o Rodrigo, o professor que está aqui também, e o Jamil ele disse, olha, essas sanções são uma tentativa de constrangimento contra a delegação brasileira, está chegando ali na Assembleia da ONU e já ter a notícia de que vistos foram ali revogados, enfim, teve também a sanção especificamente contra a esposa do Alexandre de Moraes, contra a rede financeira do Alexandre de Moraes. Agora, eu imagino que Donald Trump assistindo a esse discurso também gerou um certo constrangimento, né? Porque é uma fala, assim, de um estadista. Foi E o discurso que vem depois do Donald Trump é, assim, é tão vazio, enfim, críticas a países, mentiras, tem fake news, é carregado de tanta coisa que gerou um constrangimento realmente, Rodrigo. Agora, professor, eu vi como muita importância assim, o fato do Lula não precisou em momento algum amaciar em nenhum tema. Falou lá da Venezuela, de Cuba, do genocídio de Gaza, óbvio, com todo o discurso cuidadoso, discurso assim, com a pena do Itamaraty ali funcionando, mas em momento algum abre mão de temas que antes a imprensa brasileira grita, falou da Venezuela, falou de Cuba. Ele meteu a boca ali e acabou falando de tudo que queria, né? Perfeito, Chico. O Lula fez um discurso de estadista, como foi dito aí. Veja, se a gente puder sintetizar em 3 pontos o discurso do presidente Lula, ele defendeu soberania, democracia e multilateralismo. Foram esses os 3 eixos do discurso do presidente Lula. Exatamente por ele ser tão contundente na defesa da soberania, da democracia, como disse o Rodrigo, né, ele ataca o presidente Trump e ataca Bolsonaro sem citar o nome. Né? Ataca, na verdade, se defendendo. Né? E, curiosamente, né, talvez essa aproximação que o Trump busca do presidente Lula agora tenha a ver exatamente com essa postura. Porque Trump não respeita vassalos. Trump não respeita quem se ajoelha diante dele. Pelo contrário, ele respeita aqueles que falam de igual para igual, aqueles que desafiam ele e que sabem negociar. Então isso é um motivo de valor. Ou seja, mesmo depois desse discurso contundente, o Trump faz a fala de aproximação com o presidente Lula. E isso vale para outros momentos da história, né? Como, por exemplo, nós dissemos lá no governo Bush, o presidente Lula não aliviava para as guerras que o Bush fazia, para as ações unilaterais do Bush na época, e eles tinham uma boa relação, mas é decorrente exatamente disso, não é a despeito disso. É porque, em média, né, os presidentes estadunidenses, eles respeitam aqueles que colocam orgulho, que colocam limite diante deles. É assim que funciona. Os outros eles desprezam completamente. Agora, importante, né, um conflito muito grande entre os 2 discursos. Né? O Trump, né, perdão, ele basicamente fez um discurso contra a energia verde, contra a transição energética, contra as mudanças climáticas, para se preparar para as mudanças climáticas. Inclusive, ele citou a Alemanha, que diz que vai por um bom caminho, que até o antigo governo alemão
a Alemanha era um exemplo na Europa de transição energética para energia verde. Que, na verdade, isso foi um péssimo exemplo. Mas que, a partir desse novo governo, a Alemanha voltou a praticar energia nuclear, a queimar carvão, petróleo, enfim, e gás, né, com esse tipo de energia suja, não renovável. E o presidente Lula fez o contrário. Convocou os países do mundo todo a se comprometerem com a transição energética, se comprometerem com a energia verde, se comprometerem com a COP 30, que vai ser agora. O presidente Lula chamou essa COP lá de a COP da verdade, abrindo aspas, presidente Lula, ipsis literis. Ele disse, essa vai ser a COP da verdade. Ele assumiu o compromisso do Brasil em redução de gás carbônico, disse as metas do Brasil, disse que em Belém o reflorestamento, né, a destruição da floresta foi reduzida pela metade nos últimos 2 anos, ou seja, colocou o Brasil como um exemplo na transição energética, as metas que o Brasil tem, e disse mais, e disse agora os países desenvolvidos, eles têm que se comprometer com aquilo que eles prometeram nos acordos de Paris. Esse é o ponto. E ele joga a luz para essa COP, que nós vamos presidir aqui em Belém do Pará, que, segundo ele, será a COP da verdade, completamente contrário ao que Trump fez. Perfeito. Muito bom. Muito bom, professor. No coração, né, da Amazônia. Importantíssimo essa sua colocação aqui também, ao contrário do Trump, que estava ali fazendo negacionismo em relação ao meio ambiente, mais uma vez, né? Agora, tem um outro trecho do discurso do Lula que a gente traz aqui, que a respeito do genocídio em Gaza, em defesa também da criação do Estado palestino. Então, a gente traz agora mais essa fala aqui do presidente Lula para voltar a conversar. Vamos lá. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, neste mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. Aí, não sei se o professor quer comentar, porque tem um movimento maior, né, acontecendo de vários países, não é só agora, como disse o Chico agora há pouco, né, não é o presidente Lula, como as manchetes estampavam antes, né, Lula afirma que há genocídio, enfim, não é o presidente Lula, ele está referendado por um posicionamento oficial da ONU agora. Perfeito, Gabi, porque, veja, o presidente Lula, inclusive, foi aplaudido nesse momento, ele foi aplaudido 6 vezes durante o discurso. É um discurso de menos de 15 minutos, ele foi aplaudido 6 vezes. O Trump falou mais de 1 hora, cerca de 1 hora, e foi aplaudido 2 vezes. Então, nós vemos os efeitos, né, na comunidade internacional das falas de um e de outro. Com relação ao Estado palestino, é muito importante porque o Lula criticou que os Estados Unidos não forneceram passaporte para o representante da Palestina, da autoridade palestina, que foi convidado para estar lá, num momento decisivo. Porque, veja, esse é o momento em que os principais aliados, ou o principal aliado dos Estados Unidos no mundo, dos Estados Unidos e de Israel, reconhece o Estado palestino. Nós estamos falando do Reino Unido. O Reino Unido é o grande aliado de Israel. E o principal aliado dos Estados Unidos no sistema internacional junto com Israel. O Reino Unido é a antiga metrópole. Tem ligações umbilicais com os Estados Unidos. E decidiu se colocar contra os Estados Unidos e contra Israel ao assumir o Estado palestino. E tem uma grande influência no antigo Império Anglo-Saxão. Ao fazer isso, também o Canadá, de língua inglesa, e a Austrália reconheceram juntos com o Reino Unido a autoridade palestina, o governo palestino, como um país soberano, a Palestina como um país soberano. E junto com isso abre espaço, porque o Reino Unido é um dos principais países da Europa, se não o principal. Junto com isso, abre espaço para que outros países que já tinham essa iniciativa, mas faltava espaço para fazer, pudessem reconhecer também o Estado palestino. É o caso de Portugal, que também passou a reconhecer.
E outro Estado fundamental que reconheceu agora, tudo isso de ontem para hoje, que reconheceu a Palestina como Estado soberano, foi a França. Portanto, agora, dos 5 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 4 reconhecem o Estado palestino como Estado soberano. A França e o Reino Unido, que o fizeram agora, e, claro, a Rússia e a China, que já tinham feito antes. A esmagadora maioria da Assembleia Geral das Nações Unidas, cerca de 156 países, ou seja, mais de 80% dos países, já o fizeram, já reconhecem. O Brasil, desde 2010, claro, reconhece a Palestina como Estado soberano. Quem é decisivo para que o Estado palestino não seja reconhecido? Aquele que veta no Conselho de Segurança, que tem poder de veto, para que ele não seja reconhecido. Os Estados Unidos de Trump. E o Lula falou isso com todas as leis, não citou os Estados Unidos, mas disse isso, que 150 países reconhecem e que é injusto que o Estado palestino não possa existir porque tem um país, um representante vetando. Isso estava no discurso do Lula, assim como estava também, Chico, não sei se você quer falar da Palestina, mas eu queria só apontar também um momento que eu achei bastante emocionante, quando o Lula lembrou, né, a morte de 2 personalidades aqui do mundo, mas da América Latina, de origem, né, os dois, Pepe Mujica, né, o ex-presidente uruguaio, que é um ícone mundial hoje, né, virou um ícone mundial, e o Papa Francisco, argentino. Então, aqui do Prata, os nossos vizinhos, os dois, né, um da Argentina, outro uruguaio. Ele disse, se os dois estivessem por aqui, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar algumas coisas. Que podemos vencer os falsos profetas e os oligarcas que exploram o medo e monetizam o ódio. Então, mais um ataque bastante duro às redes sociais, né? Direto para as Big Techs. Direto para as Big Techs, falando que o Mujica e o Papa Francisco certamente se somariam a isso. E ele fala várias outras coisas, vários outros princípios que Mujica e o Papa provavelmente defenderiam, certamente defenderiam se estivessem lá na tribuna na ONU também, Chico. Não, eu vou emendar na que você citou as Big Techs. Eu creio que também essa tentativa de reaproximação da Casa Branca via Trump aí, professor, talvez tenha muito olho nessa possibilidade de regulamentação de Big Techs no Brasil. Talvez seja essa pauta é muito prioritária para a Casa Branca, né? Uhum. Eles ainda são muito magoados com o que a Europa fez com as Big Techs e querem evitar a todo custo no Brasil. O Jamil cita na coluna dele terras raras e também Big Techs. Mas eu creio que nessa hora o Lula ataca diretamente essa pauta, não, professor? Perfeito, Chico. Veja, o presidente Lula, ele comprou uma briga, né? Na verdade ele se defende uma briga contra os setores mais poderosos do mundo. Primeiro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que vem escolher o Brasil para ser o país mais tarifado do mundo. É Brasil e Índia. 50% os 2 países mais tarifados do mundo. Veja, o Brasil não tem sentido nenhum, é um país latino-americano, é um país tradicionalmente amigo dos Estados Unidos, tem uma relação de amizade de 200 anos, mais de 200 anos. E, segundo lugar, o presidente Lula e o governo Lula acabou comprando uma briga com as Big Techs, que são, se fala hoje, Chico, uma expressão que é o tecnofeudalismo. Nós temos meia dúzia de oligarcas que controlam essas Big Techs, todos aqueles que estavam presentes ali na posse do Trump. Se a gente recuperar essa foto, nós vamos ver o que é o tecnofeudalismo. E o presidente Lula, obviamente, com o Supremo Tribunal Federal, junto com setores da sociedade brasileira organizada, compraram a briga com as Big Techs. E compraram a briga com o capital financeiro, com as bandeiras de cartão de crédito, com relação à defesa do PIX. Então, veja, você comprar uma briga com o Império Americano, digamos assim, para usar o Muniz Bandeira, né? O Departamento de Estado, comprar uma briga com as Big Techs, os grandes bilionários do mundo, e com o capital financeiro, simultaneamente, e conseguir se defender e sair relativamente bem dessa briga simultânea, é uma coisa extraordinária, é um feito que vai ser estudado, depois durante décadas. Então, certamente, tem os interesses das Big Techs. O que corrobora isso, Chico, é que ontem, segunda-feira, na residência do presidente Lula, lá em Nova York, né, que é para o presidente, né, que é onde ele fica hospedado, o
presidente Lula recebeu o dono do TikTok. Ele foi lá e eles conversaram. Vamos lembrar que a questão do TikTok teve presente no jantar Lula-Xi Jinping. Exato. E depois o Xi Jinping mandou auxiliares aqui para ver justamente a questão do TikTok. Eles estiveram juntos e o TikTok está sendo negociado nos Estados Unidos nesse momento. A pressão é tão grande que o TikTok é chinês, a parte chinesa vai poder ficar com 20% só da sociedade do TikTok nos Estados Unidos. Os outros 80% vão ser comercializados para empresários da Big Tech norte-americanos. Então essa é uma questão central, é uma questão fulcral que, assim como as terras raras, que o Brasil é o segundo maior produtor, segundo maior reserva de terras raras do mundo, atrás só da China, passa por esses interesses. Mas, de qualquer maneira, Jamil, eu quero ressaltar que hoje é um dia de trunfo. Como eu brinquei aqui no começo, o Trump fez o L. Por que isso é tão importante? Porque, obviamente, o ídolo dos bolsonaristas é o Trump. Sim. O Trump, no seu discurso, ele não cita Bolsonaro nenhuma vez, mas ele cita Lula. E cita que gostou do Lula. Isso na cabeça, eles podem vender o discurso que for, mas isso dá veja, o meu ídolo, o meu bezerro de ouro, abre a boca para dizer que ele gosta do meu arqui-inimigo número 1. Percebe? Então isso mexe nas hordas aqui, ideológicas, no tabuleiro aqui geopolítico, aqui político nacional, de uma maneira não desprezível. O Eduardo Bolsonaro saiu, né, com uma fala dizendo que isso aí é a genialidade do Trump na negociação. Levou os caras a essa ginástica louca, tentar justificar. Claramente ficaram assim meio... E agora, o que a gente diz, né? Então vamos dizer que o Trump é um gênio que está atraindo o Lula para a mesa de negociação e vai dar um nó no Lula na negociação. O Trump pode ser um bom negociador, certamente porque está acostumado a passar o rolo compressor em cima de todo mundo. O Lula fez negociação a vida inteira também, né? Então, se achar que só a mãe do Trump fez um cara malandro e os outros são todos otários, não é um bom negócio. O resto do mundo é otário. O resto do mundo é otário. Aliás, o Lula de hoje lembrou muito o Lula da Vila Euclides, o Lula grande negociador, o Lula sindicalista. Porque saía para o confronto verbal e depois negociava. É assim que se negocia, né? Também. Senão você não é respeitado, né, Gabi? O Trump, pelo jeito, como disse o professor, é uma frase muito boa, né? O Trump não respeita vassalos. Agora, é interessante esse posicionamento aí, tanto do Paulo Figueiredo quanto do Eduardo, porque, no fim das contas, os bolsonaristas, pelo menos esse clã mais próximo do Jair Bolsonaro, deve estar incomodado, porque, pelo que disse o Jamil Chad, a anistia não está na pauta e, aliás, é uma demanda, não está nessa conversa entre o presidente Lula e o Donald Trump, né? Então, eu queria entender um pouco como é que tá para a extrema-direita. Ontem até o Chico falou, né? Eu acho que o Trump não aguenta mais. Caras, todo dia, solta meu pai, né? Solta meu pai e o Trump deixa eu cuidar das Big Techs, meu filho, é o que me interessa, né? Mas, Gabi, essa é uma estratégia do Trump, né? Eu estudei o trumpismo no meu doutorado, vai sair um livro aí até o fim do ano, né? E a arte da negociação, que é a bíblia do Trump e dos trumpistas, que é aquele manual dele, o livro best-seller dele, chama A Arte da Negociação. Ele dá lá 3 leis que movem, né, o estilo de negociação dele. A segunda lei é sempre declare vitória, não importa o que acontecer. Então veja, quando o Bolsonaro for preso, se ele for preso de fato, quando ele for preso, se a gente tiver a imagem dele indo algemado para Papuda, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro vão cantar vitória. Eles vão dizer, agora sim vai vir a intervenção dos Estados Unidos. Agora a Quinta Frota vai baixar aqui no Brasil. Essa é uma tática. Verdade. Mas nós não podemos nos mover, como diria Machado de Assis, né? Nós precisamos tirar o véu. Nós precisamos ver o que está por trás. Nós não podemos ver a esfera da aparência, tem que ver a esfera da essência. E na esfera da essência, as ordens bolsonaristas, elas estão frustradas até a última célula do corpo, até a alma. Os memes que estão circulando de Bolsonaro sendo abandonado e Trump amando Lula nesse momento, isso não é pouca coisa, porque toda a estrutura de pensamento ideológica, de afetos deles, passam por Bolsonaro é o nosso ídolo incondicional. Quem é o ídolo do nosso ídolo? Donald Trump.
nosso ídolo maior, aquele que nós usamos o boné, aquele que nós batemos continência. E ele, nesse momento, diz que gosta do nosso arquirrival. Então, nenhuma declaração de vitória, que é previsível, que sempre vai vir do lado deles, pode quebrar essa dissonância cognitiva, como diz o João César Castro e Rocha, que há agora. Ele não poderia ter feito isso. Quando é que ele elogiou publicamente o Bolsonaro? Quando é que ele falou, mesmo quando era presidente Bolsonaro, nas Nações Unidas? Ele humilhou o Bolsonaro naquele encontro que houve, que o Bolsonaro esperou ele 40 minutos no corredor para dizer Trump, I love you. E o Trump virou as costas, ignorou solenemente. Agora que ele acha um presidente que enfrenta ele, que bate de igual, respeitosamente, ele vai e abraça. E diz que tem química. Então, tudo isso agora, tá certo? Provoca uma espécie de El Ninho nessas hordas bolsonaristas. Isso está acontecendo. Perfeito. Professor, muito bom aqui contar com a sua excelente análise, aliás, as suas excelentes análises, né? O professor trouxe aqui vários aspectos que talvez a gente não tivesse olhado ainda. Muito obrigada, um prazer. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Gabi, Rodrigo, Chico. Sempre um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Ainda mais num dia tão importante nas relações internacionais, né? Um dia realmente marcante para a gente aqui. Mas foi realmente aqui muito interessante os pontos que trouxe Muito. o professor Pedro Costa Júnior. E eu quero aqui chamar a atenção para você continuar com a gente depois do ICL Notícias segunda edição, hein, gente? Porque precisamos conversar, tem vários assuntos interessantes nessa pauta. Tem o 0,01% mais rico do Brasil no novo livro do Michel Coforado, Coisa de Rico. Eu tô curiosíssima. O livro é muito bom. Para ler esse livro, né? hein, Chico? O livro é muito bom, porque não fica só na economia, nem nas estatísticas, etc., da desigualdade do Brasil. É um retrato ali, é alguém infiltrado mesmo no mundo dos ricos. Comportamental, né? Também. Ele chega a dizer, em certo momento, tenho pena, tenho dó dos ricos. Não, mas é muito irônico. Tem dó no sentido que eles sofrem muito em alguns momentos de escolha, se uma BMW ou uma Lamborghini. Mas o livro é muito irônico e assim, é um mergulho como nunca. E o autor, ele tem conhecimento tanto acadêmico, é motivo de tese acadêmica dele, como é um grande cronista, assim. Que legal. Tô com vontade de ler. A gente tem poucos estudos no Brasil, tem muitos mergulhos, né? Até porque eles não dão muito acesso. Não é? Nesse universo aí onde a gente sequer entra, a gente nem passa na calçada. É isso mesmo. É isso aí. Também tem outros assuntos relacionados às nossas redes sociais, como é que a gente se comporta nas redes, sobre ostentação, e tem sobre a polêmica de que os signos do zodíaco estariam 2000 anos desatualizados. Parem as rotativas, eu diria antigamente. Por favor. Parem as rotativas. Se você é de câncer, você pode ser de gêmeos. De jeito nenhum, eu não aceito. Agora eu perdi tantos amores por conta disso. Fazendo a tabelinha ali, agora que vão atualizar, agora que não dá mais tempo. Eu não aceito ser de gêmeos, de jeito nenhum. Essa conversa aqui eu me recuso, eu não acredito. Agora, você fica aí ligado, na sequência a gente vai conversar com a Juliana Baroni, com a Açucena Márcia Tiburi e a Sara Zara também vão estar lá esperando por você. E entra no grupo também do Zap para receber as atualizações, icl.com.br/precisamos conversar. Vamos voltar a falar de política. Hoje teve muita movimentação em decorrência ainda das manifestações de domingo. Também teve o discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. Teve essa novidade em relação ao posicionamento do Donald Trump. A gente vai conversar com o Luiz Costa Pinto. É o nosso colunista agora do ICL Notícias segunda edição. Semana passada teve a estreia e ele está voltando hoje. Boa noite, Lula. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. É um prazer estar aqui. Eu, como virginiano, apesar de estar 2000 anos atrasado, né? E como virginiano, vi que por causa da quantidade de assuntos, a fila andou aqui, o relógio foi para frente, então vamos cortar só alguns, a parte, né, de discurso da ONU, vamos limar aqui só com uma novidade, que é desse momento agora. O New York Times acabou de soltar uma reportagem sobre a performance do Lula e do Trump na ONU. E a manchete é: Trump baixa o tom com o Brasil após o forte discurso de Lula.
Né? Então, a leitura do New York Times é exatamente essa que nós estamos fazendo e que foi a percepção que todo mundo teve. O Trump estava absolutamente perdido, né, ali no púlpito, né, não só porque o teleprompter não funcionava no início, a escada rolante não tinha funcionado, tinha algum troll, né, tinha algum troll lá na sala de controle da ONU, né? E o discurso do presidente Lula foi espetacular. Agora, Lula, você até me mandou mais cedo, o Lula me mandou mais cedo, se o Trump estava meio perdido, que dirá dos bolsonaristas nesse dia, hein, Luiz Costa Pinto? Como é que ficaram os bolsonaristas depois de assistir o ídolo deles fazer um elogio ao Lula? Claro, é tática de negociação, mas não deixa de ser desagradável para a turma aqui do Brasil. É uma mudança gigante, né, de qualquer maneira. Né? Estão perdidinhos nesse momento. Olha, estão perdidos e toda a movimentação, o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista, você até trouxe mais cedo, né, no Esquenta, Rodrigo, a entrevista que ele deu no Metrópolis, absolutamente perdido, né, procurando canais de comunicação, e o Eduardo Bolsonaro está mais perdido ainda porque o Hugo Mota, presidente da Câmara, deu andamento ao processo de cassação dele. Eles perderam o argumento de ter o Trump ao lado deles, o argumento da perseguição internacional que o Brasil sofreria a partir dos Estados Unidos, né? Com tudo que aconteceu hoje. E o Hugo Mota, eu quero entrar nesse assunto, o Hugo Mota começou a ter uma reação, né, às ruas do domingo. As ruas do domingo foram muito fortes e mudou completamente o estado de coisas dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Congresso, né? Já está claro, como a gente dizia, aliás, desde a quinta-feira passada, sexta-feira, que a PEC da bandidagem não passará, né? Será barrada no Senado, e também está claro que aquele movimento que eles fizeram de mudar a anistia para uma revisão de penas e trazendo o Michel Temer e o Aécio Neves para o centro da ribalta, restaurando, o Chico fez um artigo sobre isso ao longo da semana, restaurando esses dois personagens deletérios, né, da história brasileira, também foi por água abaixo, porque o Aécio e o Temer tentaram roubar até o protagonismo do Davi Alcolumbre, né, que é o verdadeiro autor da ideia dessa negociação de alguma redução de pena, né, mas não de anistia, sem nenhuma pretensão de falar de dosimetria, né, mas manter regime fechado para o início do cumprimento da pena do Bolsonaro, do Braga Neto, do Augusto Heleno e de tantos outros, né? Então, eu acho que esse momento do Hugo Mota, né, mudou completamente o ambiente dentro do Congresso. Ele hoje começou a receber umas bordoadas do Sóstenes Cavalcante, ele decidiu, né, sustar o processo de maquiagem da liderança da minoria que tinha sido entregue pelo PL ao Eduardo Bolsonaro, e também criar essa punição que é muito pouco tempo, a punição de 30 dias de suspensão a 3 deputados que foram integrantes, mas não apenas eles, daquele badernaço parlamentar, né, que aconteceu no início desse processo de uma tentativa de reviravolta durante o julgamento do núcleo crucial do golpe, uma tentativa de reviravolta da oposição de extrema-direita no Congresso Nacional. O Lula, já vou passar para a Gabi, mas o Lula já emendou com o assunto seguinte aqui, quer dizer, se os bolsonaristas estão com a cabeça um pouquinho confusa
diante do que aconteceu em Nova York, o Hugo Mota botou o pé no acelerador e falou, opa, as nuvens mudaram, vamos para o outro lado, né? Porque no mesmo dia... Eu ia até perguntar ao Lula se isso é um marco, assim, se agora temos um outro Hugo Mota, de certo sentido, se ele sentiu, ele está sintonizado com esses novos ventos. Lula, você que sabe ler a política de Brasília, ou é só um surto? Eu acho só que falta uma contextualização aqui, gente. Eu já vou passar para o Lula. Boa, bota ordem na casa. Mas é para isso aí. Quem chegou agora e não sabe ainda o quanto que avançou essa questão do Eduardo na Câmara, né? Porque de manhã teve a história do Hugo Mota falar não vai ser líder da minoria coisa nenhuma, que foi uma tentativa, uma manobra que eles fizeram semana passada. Agora, à tarde, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou esse processo pedindo a cassação do Eduardo, de fato, pelos ataques ali ao Supremo também, e também as ameaças às eleições de 2026, no caso, né? Já olhando para o futuro. E esse é o processo, é o primeiro processo instaurado contra o Eduardo lá na Câmara. Só que o Eduardo Bolsonaro, ele tem outras representações contra ele, mas, de fato, essa representação é a primeira vez que está acontecendo. Então, são essas duas coisas. E o terceiro ponto, em vez de fazer a anistia andar, como queria o Centrão, o Hugo Mota faz o projeto do imposto de renda andar. Pula na frente do imposto de renda. Eu acho que isso foi a rua, talvez, mas isso que o Chico perguntou. Mas obrigado, Gabi, por trazer a contextualização. Boa, e agora a gente coloca a Lula poder jogo de novo. explicar aí pra gente. E aí, exatamente, são dois, assim, existe o processo de perda de mandato por faltas, que esse corre na mesa e não precisa de conselho de ética, e ele está andando na hora que o presidente da Câmara não reconhece a liderança do Eduardo Bolsonaro, e o processo de cassação no conselho de ética, que hoje andou de maneira até surpreendente, mas é uma resposta a tudo isso que está acontecendo, andou de maneira surpreendente porque o presidente do conselho de ética, que é bolsonarista, que era aliado do Eduardo, ele deixou a sessão andar. E na próxima sessão do Conselho de Ética será escolhido por voto secreto o relator. Hoje foi retirada a lista tríplice. E os candidatos a relator são dois de esquerda, a Duda Salabert, um deputado do PSOL, e um deputado bolsonarista, né, se eu não me engano, do PL. Um bolsonarista. Vai que cai ou nesse deputado do PSOL, na Duda Salabert, será fantástico e absolutamente inesperado para eles. Mas o que está acontecendo com o Hugo Mota? Vocês até trouxeram aí a reação, os protestos, impactos, que é a cidade natal dele. O Hugo Mota o Hugo Mota não tem tamanho para ocupar esse cargo. O Hugo Mota é afiliado político e é uma espécie de laranja, né, no exercício do cargo, tanto do Arthur Lira quanto do Eduardo Cunha, né, e ele despertou como se tivesse acordado. Não sei se vocês viram, e também quem nos assiste, tem uma série interessantíssima na Globoplay, né, que é dirigida pelo Heitor Dália, nosso amigo também, Chico Sá, né, que se chama O Jogo que Mudou a História. Sim, é sobre excelente. O encontro ocasional do início da Falange Vermelha, né, na Ilha das Cobras, com militantes de esquerda. Sim. E no primeiro episódio tem uma cena, não. O primeiro episódio é fortíssimo, é duríssimo, né? E mostra um preso que fica vagando entre uma ala e outra, e ele toma uma surra, né, do pessoal da Falange Vermelha, né? Toma uma surra que ele não sabe para onde vai, termina esse episódio decapitado, ele fica transitando entre as duas alas, a mais ideológica e a ala bandida. É esse personagem que está cabendo no Hugo Mota hoje. Né? Muito bom. Ele está absolutamente perdido ali e terminará decapitado. Né? Ele perdeu o poder, ele perdeu o controle, ele perdeu o timão da Câmara dos Deputados e está tentando recuperar a agenda. E o que a Gabi falou aí mais cedo sobre a votação do imposto de renda, da isenção
para quem ganha até R$ 5.000 e outros detalhes do imposto de renda, o senador Renan Calheiros foi perfeito hoje. Foi ele que fez no Senado a pauta da Câmara andar com Arthur Lira, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu, né? E o Hugo Mota, que é, novamente, um afilhado político do Arthur Lira, ele não sabe para onde vai nesse processo. Tanto que ele está restaurando, tá? Para poder justificar a cassação do Eduardo Bolsonaro por faltas. Sabe que as duas primeiras cassações do Congresso, cassações de mandatos do Congresso, depois da ditadura militar, ocorreram em 1989. Foram cassados os deputados Felipe Scheide e Mário Buchardet, todos dois do PMDB, por falta. O Felipe Scheide, em 1989, ele faltou a 62 de 65 sessões, sem nenhuma justificativa. E o Mário Buchardet faltou a todas as sessões de 1989. E depois tentou reaver o mandato no Supremo, né? E não conseguindo, ele pediu uma indenização de $30 milhões à Câmara dos Deputados pela cassação. Óbvio que também não conseguiu. Então, esse processo já está restaurado pela consultoria legislativa da Câmara e é o que vai fundamentar os argumentos da mesa para a perda de mandato do Eduardo Bolsonaro por falta. E aí vem uma questão que ele falou na entrevista ao Metrópolis. Querem me dar uma cassação para que eu tenha uma decisão colegiada e não possa ser candidato a presidente em 2026. Porque é isso, a lei da ficha limpa, ela institui que quem tiver cassação em órgão colegiado não pode ser candidato a nada por 8 anos, né? Fica inelegível. Então, o Eduardo Bolsonaro caminha para a inelegibilidade também igual ao Eduardo Bolsonaro. E aí, fora da Câmara, ele vai responder pelos processos que ele tem contra ele no Supremo. Eu queria puxar aqui também, reforçar essa questão que o Lula estava falando sobre o Senado, de como foi o movimento que veio ali do Renan Calheiros, né? Porque a Comissão de Constituição e Justiça ali do Senado marcou para amanhã a votação da PEC da bandidagem, especificamente. Então, é um outro assunto que a gente tem que ficar de olho ali no Senado Federal, né? E como é que a manifestação vai se refletir por lá também, porque a expectativa, o Lula já falou sobre isso também, assim, rapidamente, mas é de cair realmente essa história por lá, né? O Otto Alencar, o presidente da CCJ, já disse que a proposta deve ser rejeitada. E aí tem essa questão, enfim, de parlamentares que já publicaram vídeos dizendo que se arrependem, ou enfim, dando desculpas para terem votado a favor da PEC. E essa questão da CCJ também é interessante olhar como estratégia política, porque a CCJ dá uma atrasadinha, né, Lula, antes da votação no plenário acontecer de fato. E é lá que essa proposta tem que ser rejeitada de verdade. Mas não pode matar já na CCJ? Não pode matar na CCJ? Se tiver caráter terminativo, o Lula entende mais disso, não é isso? Não, nesse caso não tem, porque é uma PEC, não tem caráter terminativo. Mas a CCJ, ela vai aprovar um parecer pela rejeição, né? E são 27 votos na CCJ, eu acho que a PEC da bandidagem não terá 4 dos 27 votos, tá? Ou seja, ela vai ser rejeitada, vai ser aprovado o relatório do senador Alessandro Vieira, que é pelo arquivamento da proposta por mais de 20, 21 votos, né? Em 27 possíveis. E aí, o regimento diz que, uma vez rejeitado o parecer na CCJ, ele só vai a plenário se o presidente do Senado quiser e chamar, né? Mas eu acho que ainda assim o Davi Alcolumbre vai chamar, né, a votação em plenário. Por quê? Porque você está caminhando para ter hoje
né, seguramente 2/3 do plenário já contrários à PEC da bandidagem, do plenário do Senado, onde houve até o surgimento de alguns votos da extrema-direita contra ela. Né? A senadora Damares Alves, né, ela fez um discurso muito forte, dialogando com o senador Fabiano Contarato na semana passada, e absolutamente contrário à PEC da bandidagem, porque ela mexe num universo que é também muito caro a Damares, aos eleitores da Damares Alves. Né? Então, a derrota vai ser acachapante, e aí, uma vez derrotado num ano legislativo, uma proposta de emenda constitucional, ela só pode ressurgir no ano seguinte. Né? Então, pelo menos até fevereiro, esse assunto estará absolutamente morto, sepultado da PEC da bandidagem. E eu duvido que em ano eleitoral, pelo volume das ruas de domingo, né, ele ressurja. Não ressurgirá. Então a gente vai, assim, galgando degrau a degrau, trabalhando por uma nova, na instituição de uma nova ordem civil no país, né? Dá muito trabalho, a gente poderia estar muito mais à frente, mas é isso que temos e é dessa forma que estamos reagindo. Muito bom. Isso aí, é bom ter alguém experiente como aqui, porque ele dá, assim, tintim por tintim do que a gente pode esperar dessa votação. Lula, muito obrigada, querida. É um prazer ter você aqui com a gente semanalmente. Lula. Valeu. Obrigado, Gabi, Rodrigo, Chico. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu, meu caro. Valeu. Não, Gabi, então no mesmo dia, né, quer dizer, na mesma semana, aliás, você tem Eduardo Bolsonaro cada vez mais enrolado, né, para perder o mandato. Você tem provavelmente a PEC da bandidagem ou da blindagem sendo derrotada no Senado Federal, é o que todo mundo espera, e você tem o projeto do imposto de renda sendo pautado na Câmara dos Deputados, podendo finalmente avançar. Então, como eu disse aqui na segunda-feira o Eduardo Moreira, o jogo virou, né? O jogo virou e foi muito rápido, né? Tá se consolidando. O Sérgio Moro ainda tentou restaurar a PEC da bandidagem hoje, mas também sem menor chance. Acho que vai ser atropelado pela realidade. Eu acho que a PEC da bandidagem tá que nem aquele meme do caixão, sabe? Eu acho que ela tá... O meme do caixão. Ela tá encaminhando pra isso, com aquela musiquinha, né? A dança do caixão. E aí você fala em caixão, eu me lembro também da anistia e do Temer, tentando também ressuscitar, tentando ressurgir da tumba, ou das catacumbas, mas parece que essa também está derrotada. Ah, essa Deus. Essa aí, pelo menos essa do Temer, com o Paulinho e o Aécio. Né? A anistia light, como eles estavam querendo fazer colar, não colou de jeito nenhum. Depois daquele vídeo com aquela não cortina tinha muito como dar certo aquele vídeo, né? Não, aquele também é um meme. É um pacto sinistro. É o pacto sinistro pela anistia. Meu Deus o pacto sinistro. Dá um bom time. O vampirão voltou. E derrotou a própria anistia. Mas agora a gente vai ter o Precisamos Conversar na sequência. Você continua aqui com a gente no ICL. E depois tem também o Espiritualidade, não é isso? Também com o Frei Davi. Vem logo depois do Precisamos Conversar. Então continua aqui junto com a gente. Amanhã, claro, estaremos de volta com novidades de Brasília e do mundo também. Rodrigo, Chico, bom estar com vocês aqui. Valeu, Gabi. Muito bom, Gabi. Meus amigos. Obrigado demais. Até amanhã, pessoal. Boa noite para todo mundo. Você morre de medo de fazer um investimento que não seja a caderneta de poupança ou o CDB do seu banco? Que bom! Que bom, claro, porque o medo é uma coisa que protege a gente. E enquanto você não adquirir o conhecimento que você precisa ter, fique com o teu medo, para não cair em nenhuma dessas roubadas que estão o tempo inteiro sendo oferecidas na internet. O que eu venho te dar hoje é um presente. No dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula para te ensinar todo o básico de finanças e investimentos de uma maneira muito simples. O Guia da Liberdade Financeira. Domingo, dia 28, às 8 horas da noite.